Eu venho evitando esse almoço de família há semanas. As reuniões na casa da tia Nena sempre me deixam com um nó no estômago que demora dias para desfazer. Mas minha mãe insistiu tanto que eu viesse dessa vez que acabei cedendo. Faz meses que eles não te veem, ela disse, como se isso fosse algo ruim. A verdade é que tenho evitado esses encontros porque estou cansada dos julgamentos constantes, dos olhares de lado, dos comentários sussurrados sobre minhas escolhas de vida. Por fim, acabei cedendo. Coloquei minha roupa de sempre. Uma camiseta confortável já desbotada e meu tênis limpo, mas claramente usado. E fui para o outro lado da cidade, para o bairro onde cresci. Durante todo o trajeto de ônibus, fiquei repetindo para mim mesma que seria diferente dessa vez, que eu manteria a calma independentemente do que dissessem. Mas no fundo, eu sabia a verdade. Família tem esse jeito de saber exatamente quais botões apertar, quais inseguranças cutucar. E as minhas? Eles tiveram 35 anos para estudá-las. Cheguei na porta sentindo aquele frio na barriga familiar. Respirei fundo e toquei a campainha, sabendo que, uma vez lá dentro, seria difícil escapar antes de pelo menos algumas horas de análises sobre minha vida. Assim que entrei pela porta, pude sentir aquele peso familiar de decepção e expectativa pairando no ar. O sorriso falso da tia Nena não chegava aos olhos enquanto me abraçava. Seu olhar, já passando por mim para verificar se eu havia trazido alguém ou algo que valesse a pena mencionar. Meu primo Hugo estava na sala, balançando deliberadamente as chaves do carro entre os dedos, enquanto descrevia em voz alta seu último investimento. Um SUV novinho que todos sabiam que ele não podia realmente pagar. Do outro lado da sala, minha prima Carla mostrava fotos de férias em Cancún no celular, passando-o como se fosse uma evidência em um julgamento onde a acusação era viver melhor que todos os outros. Fui discretamente para o canto da sala de jantar, pegando um prato de comida sem fazer contato visual com ninguém. Talvez, se eu ficasse quieta o suficiente, eles esqueceriam que eu estava ali. Mas então ouvi a pergunta que sempre vem, entregue, com um sorriso, mas carregada de julgamento. Então você ainda está naquele aluguel no centro, né? E foi assim que os sussurros e risadinhas começaram a se espalhar pela sala. Meu estômago afundou enquanto eu tentava manter a expressão neutra, fingindo que as palavras não me atingiam como pequenas agulhas perfurando minha pele. Tentei ignorar os olhares enquanto me servia de arroz e farofa. Minha prima Carla, com sua blusa cara e unhas impecáveis, não perdeu tempo em fazer o que faz melhor: diminuir os outros para se sentir maior. Gente, a Lê nunca teve muita ambição, né? Ela comentou como quem não quer nada, olhando para os outros na mesa. Nunca investiu em nada, nunca comprou nem um apezinho, nem um carrinho usado. Hugo completou entre goles de cerveja, importada. Ela não gosta de se prender, diz ela. Eu acho que é só desculpa de quem não tem dinheiro mesmo. As risadas foram abafadas, mas ainda assim perfeitamente audíveis. Continuei comendo em silêncio, sentindo o gosto da comida se misturar com o da humilhação. Era sempre assim. Eles mediam sucesso pelo modelo do carro, pelo tamanho da parcela do financiamento, pelas fotos de viagens internacionais postadas nas redes sociais. Eu nunca fui de ostentar. Prefiro o silêncio dos meus objetivos, a quietude dos meus planos. Mas para eles, silêncio sempre foi sinônimo de fracasso. Sempre confundiram discrição com falta de conquistas. Carla continuou falando sobre como conseguiu parcelar sua última viagem em apenas 24 vezes, como se isso fosse motivo de orgulho, enquanto seu cartão provavelmente estourava o limite todo mês. A mesa estava repleta de comida e conversas superficiais. Minha tia Nena falava sobre a reforma da casa, sobre como o mármore da cozinha tinha sido um investimento. Hugo descrevia as funcionalidades do seu carro novo como se estivesse lendo um manual técnico que ninguém pediu para ouvir. E eu continuava lá, apenas observando, mastigando devagar cada garfada, engolindo não só a comida, mas também todas as respostas que eu poderia dar. Olhei para minha mãe do outro lado da mesa.
Ela mantinha os olhos baixos, como se também sentisse o peso daqueles comentários. Ela sabia o que eu vinha fazendo nos últimos anos. Sabia dos meus sacrifícios, das noites sem dormir, dos finais de semana trabalhando em projetos freelancer enquanto eles todos estavam em churrascos ou viagens. Mas ela também sabia que eu preferia o silêncio, que eu não era de me exibir, que eu guardava o que era importante onde ninguém podia tocar, dentro de mim. A conversa seguiu para outros assuntos. Fofocas do bairro, quem se separou, quem está traindo quem comprou o quê. Superficialidades que pareciam profundas para eles, mas que só me faziam sentir ainda mais distante daquele mundo. Vocês viram que a filha da dona Cida comprou um apartamento no condomínio novo? Aquele com piscina e academia, comentou tia Nena enquanto servia mais salada. E ela é mais nova que você, Lê. Acho que tem uns 30, não é? E já está com a vida encaminhada. Fingi não ouvir, mas o comentário atingiu exatamente onde deveria. Essa era a especialidade da minha família. Comparações disfarçadas de preocupação. Meu tio Naldo entrou na conversa após tomar mais um gole de cerveja. É porque hoje a juventude não quer nada com nada. No meu tempo, com a idade dela, eu já tinha casa, carro e filho para criar. O discurso era antigo, repetido em cada reunião, familiar como uma oração memorizada. Ninguém parecia se lembrar que ele herdou a casa dos pais, que o carro foi presente de casamento do sogro, e que a esposa largou a carreira para cuidar do filho enquanto ele trabalhava. Minha história era diferente. Sempre foi. Cada conquista minha veio do meu esforço, sem nenhum tapete vermelho estendido no caminho, sem heranças, sem presentes caros, sem ninguém abrindo portas. Só eu e minha teimosia silenciosa de querer construir algo sólido, mesmo que ninguém visse. A conversa subiu de tom quando começaram a falar sobre herança, sobre os imóveis, da vovó, sobre quem cuidaria dela se piorasse. A Lê não pode ajudar muito, né? Ela nem tem onde cair morta, soltou meu tio Naldo, como se eu não estivesse ali, sentada a menos de 2 metros dele. O comentário provocou mais risadinhas, abafadas. Olhei para minha irmã do outro lado da mesa. Ela parecia desconfortável, seus olhos pedindo desculpas pelos outros. Ela sabia de parte da história, mas não de tudo. Ninguém sabia de tudo, exceto eu. Continuei comendo em silêncio, mas algo começou a ferver dentro de mim. Não era raiva, exatamente. Era cansaço. Cansaço de ser a piada, de ser o exemplo de fracasso, de ser a história que eles contavam para mostrar como não se deve viver. Cansaço de ouvir comentários de quem financiava carros em 60 meses, de quem parcelava viagens em 24 vezes, de quem usava o limite do cartão para manter uma vida de aparências. Eu poderia continuar em silêncio. Era o que sempre fiz. Mas algo, naquele dia, naquela mesa, com aquelas pessoas que deveriam ser minha família, algo dentro de mim disse: chega. Pousei o garfo ao lado do prato. Respirei fundo e limpei a boca com o guardanapo. Os olhos da minha mãe encontraram os meus, preocupados. Ela conhecia aquele meu olhar determinado, o mesmo que tive aos 18 anos quando decidi que construiria meu próprio caminho, mesmo que ninguém apostasse em mim. O mesmo olhar de quando prometi a mim mesma que um dia daria uma vida digna a ela, sem dívidas, sem preocupação com aluguel, na velhice. Levantei-me calmamente e fui até minha mochila que havia deixado no sofá da sala. Dentro dela estava um envelope branco, guardado há 3 semanas. Eu não planejava revelar nada hoje. Na verdade, pretendia contar só para minha mãe, em um momento especial, só nós duas. Mas o destino tem esses momentos de ironia, em que a verdade pede para sair, pede para respirar. Voltei para a mesa e coloquei o envelope sobre a toalha, florida que minha tia tanto se orgulhava de ter comprado em 12 vezes sem juros. O silêncio se instalou enquanto todos olhavam curiosos para aquele envelope simples, sem nenhum detalhe especial por fora, mas que carregava dentro dele o peso de anos de trabalho, sacrifício e determinação. Isso aqui, falei com uma calma que nem eu sabia que tinha,
É a escritura do apartamento da minha mãe. Comprei. Tá quitado. No nome dela. As palavras saíram como pedras jogadas em água parada, criando ondas de choque que se espalharam pela mesa. Ninguém disse nada por alguns segundos que pareceram horas. Tia Nena ficou pálida, como se tivesse visto um fantasma. Carla arregalou os olhos, sua mão congelada no ar enquanto segurava o celular com as fotos de Cancún. Hugo engasgou com a cerveja, tossindo numa tentativa desajeitada de disfarçar o choque. Você? Comprou para ela? Meu tio Naldo finalmente quebrou o silêncio, sua voz misturando descrença e confusão, como se eu tivesse acabado de anunciar que comprei. Um foguete para ir à lua? À vista! Respondi simplesmente, sentindo uma calma estranha me envolver. Depois de anos guardando, sacrificando. Enquanto vocês riam. Abri o envelope e coloquei os papéis sobre a mesa. A escritura, o comprovante de transferência, tudo. Ali, em preto e branco, impossível de negar ou diminuir. Os números não mentem, e aqueles tinham muitos zeros. Eu não tenho carro porque pego o ônibus para economizar. Continuei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Não posto foto de viagem porque minha prioridade era dar um lar digno para minha mãe. Enquanto vocês estavam financiando o ego, eu estava pagando realidade. Minhas mãos tremiam levemente, mas não de medo. Era adrenalina pura correndo pelas veias, o tipo de sensação que vem quando finalmente dizemos verdades guardadas por muito tempo. Por muito tempo. Hugo largou as chaves do carro na mesa, subitamente sem vontade de exibi-las. Carla bloqueou a tela do celular, as fotos de Cancún agora parecendo insignificantes diante do que estava acontecendo. Tia Nena se remexeu na cadeira, desconfortável, e meu tio Naldo tentava ler os papéis de cabeça para baixo, como se procurasse alguma falha, algum detalhe que provasse que aquilo era mentira ou exagero. Mas não havia nada para encontrar além da verdade nua e crua. Eu, a fracassada da família, a que não tinha ambição, havia comprado um apartamento à vista, enquanto eles se afundavam em dívidas para manter as aparências. Olhei para minha mãe. Lágrimas escorriam silenciosamente pelo seu rosto enrugado pelo tempo e pelas preocupações. Ela não sabia. Essa era para ser a surpresa, o presente que eu vinha planejando há anos. O momento em que eu diria: Mãe, você nunca mais vai precisar se preocupar com aluguel. A casa é sua. Mas não foi assim que aconteceu. Em vez de um momento íntimo, tornou-se uma revelação pública, forçada por anos de menosprezo e julgamentos. Ainda assim, ver aquelas lágrimas, não de tristeza, mas de alívio e orgulho, fez todo o esforço valer a pena. Os anos trabalhando como analista durante o dia e fazendo freelances à noite. Os finais de semana sacrificados, as roupas não compradas, os restaurantes não frequentados, as viagens não feitas, cada centavo economizado, cada desejo adiado. Tudo por esse momento, por essa segurança que agora via refletida nos olhos da minha mãe. Vocês sempre confundiram silêncio com fracasso, falei, levantando-me da mesa. Eu só não faço barulho porque meu orgulho não precisa de plateia. Meu estômago embrulhou. A comida que antes nutria, agora pesava. Precisava de ar. Saí para o quintal, deixando para trás o silêncio ensurdecedor que minhas palavras haviam criado. Do quintal, podia ouvir os murmúrios que começavam a surgir dentro da casa. Será que é verdade? Alguém sussurrou. Como ela conseguiu? Outro questionou. Isso é golpe? Ouvi a voz do meu tio, sempre pronto para diminuir qualquer conquista que não fosse dele. Respirei fundo, sentindo o ar da tarde encher meus pulmões. O céu estava limpo, algumas nuvens preguiçosas flutuando sem pressa. Irônico como o mundo continuava o mesmo lá fora, enquanto dentro daquela casa tudo havia mudado em questão de minutos. Ouvi passos se aproximando e me virei. Era minha irmã, seus olhos ainda arregalados pela surpresa, mas com um sorriso discreto nos lábios. Lê?
Eu sabia que você estava ajudando a mãe, mas isso... Você fez tudo sozinha? Balancei a cabeça, sentindo uma mistura de orgulho e cansaço me invadir. Ninguém nunca me perguntou nada, né? Vocês estavam ocupados demais rindo de mim, do meu aluguel, das minhas escolhas. Não sobrou tempo para perguntar o porquê delas. Não, havia amargura na minha voz, apenas constatação. Anos de julgamentos baseados em aparências, em suposições, em padrões que nunca fizeram sentido para mim. Anos vendo valor onde não havia, ignorando o que realmente importava. Eu sempre soube que você trabalhava muito, mas não imaginava que era para isso. Minha irmã continuou, sua voz agora mais baixa, quase um pedido de desculpas. Sorri de leve, olhando para o horizonte além do muro do quintal. Trabalhei 10 anos como analista. Freelas à noite. Vendi tudo que não precisava. Não saía, não gastava, não me exibia. Cada centavo ia para a poupança. Contei nos dedos, relembrando a trajetória. Levei 3 anos para juntar a entrada. Mais 2 para quitar o resto. Sem festa. Sem foto. Ela me olhou com uma mistura de admiração e algo que parecia ser arrependimento. Talvez por não ter percebido antes, por não ter perguntado, por não ter oferecido ajuda ou simplesmente compreensão. Mas não culpo minha irmã. Ela também estava presa naquela dinâmica familiar tóxica, onde valor é medido por bens materiais, onde sucesso precisa ser exibido para ser real. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas observando o quintal onde brincávamos quando crianças. Antes que o mundo dos adultos nos ensinasse a competir em vez de compartilhar, a julgar em vez de compreender. Ouvi mais passos se aproximando. Era minha tia Nena, com o corpo rígido e o rosto contraído numa expressão que não consegui decifrar de imediato. Algo entre orgulho ferido e a tentativa de manter a pose. Parou diante de mim, os braços cruzados e os olhos me analisando, como se ainda tentasse decidir se o que viu na mesa era mesmo real. Você podia ter avisado, ela disse sem emoção, como se o problema fosse eu ter quebrado o script da reunião familiar. Fiquei em silêncio. Não queria entrar em mais uma discussão, mas também não ia suavizar nada. Ela continuou, a voz oscilando entre irritação e um estranho tipo de desconforto. A gente sempre achou que você... Bom, que você não ligava para essas coisas. Que não tinha planos. Sempre tão fechada, tão calada. Balancei a cabeça devagar. Vocês nunca perguntaram, tia. Só concluíram. Porque eu não fazia barulho. Vocês presumiram que eu não tinha nada para dizer. Ela desviou o olhar por um instante, como se algo tivesse a atingido. Talvez a lembrança de anos ignorando tudo o que eu era por trás do silêncio. Olha, não é fácil pra gente ver tudo assim, de repente. Você sempre foi diferente. Diferente ou decepcionante? Perguntei com calma. Ela hesitou, e só então seus ombros cederam um pouco. A gente pode ter julgado mal. Talvez. A frase veio engasgada, como se cada palavra pesasse o triplo. Assenti, sem ironia. Talvez, repeti. De dentro da casa, os murmúrios continuavam, abafados, mas carregados de choque e especulação. Hugo passou por mim em direção ao carro sem me encarar. O rei do financiamento, o orgulho da ostentação, agora sem argumento. Carla fingia digitar algo no celular, provavelmente evitando pensar demais. Tio Naldo abriu outra cerveja, encostado na churrasqueira como se quisesse convencer a si mesmo de que nada havia mudado. Mas tinha mudado. O centro da conversa já não era mais a minha vida, era a deles. Suas decisões, seus castelos de areia. E o que mais os incomodava não era o apartamento em si, era o fato de que alguém que eles passaram anos ignorando tinha vencido sem precisar da aprovação de nenhum deles. Minha mãe apareceu na porta que dava para o quintal. Seus olhos ainda brilhavam com lágrimas não derramadas. Mas havia algo diferente neles. Um brilho de alívio, talvez.
ou de orgulho. Ela caminhou lentamente até mim e, sem dizer uma palavra, me abraçou como fazia quando eu era criança. Um abraço apertado, daqueles que dizem mais que qualquer frase poderia expressar. Você é minha maior conquista, filha. Ela sussurrou no meu ouvido, sua voz embargada pela emoção. E então, pela primeira vez naquele dia, talvez pela primeira vez em anos, permiti que minhas próprias lágrimas caíssem. Ali, no quintal, da casa da minha tia, nos braços da minha mãe, chorei. Chorei por tudo. Pelas vezes que me chamaram de inútil, de perdida, de invisível. Pelas noites em claro trabalhando em projetos extras para juntar mais um pouco. Pelo cansaço de anos, guardando segredo. Pelo peso de carregar sozinha um plano que ninguém acreditaria que eu poderia realizar. Chorei não de tristeza, mas de um alívio profundo que vinha de dentro, como se finalmente pudesse soltar um peso que nem sabia que carregava. Por que você não me contou antes? Minha mãe perguntou baixinho, ainda me abraçando. Enxuguei as lágrimas com as costas das mãos, sentindo aquela familiar vulnerabilidade que sempre tentei esconder. Eu queria fazer surpresa, queria ver seu rosto quando entregasse as chaves, quando dissesse que a casa era sua, que você nunca mais precisaria se preocupar com o aluguel no fim do mês. Sorri entre lágrimas. Não era para ser assim, no meio de uma discussão familiar. Era para ser um momento nosso, só nosso. Ela segurou meu rosto entre suas mãos calejadas pelos anos de trabalho duro, mãos que me criaram, que me ensinaram tudo o que precisava saber sobre dignidade e trabalho. Não importa como foi, filha. O que importa é que você fez isso, sozinha, sem ajuda de ninguém. Sempre soube que você era especial, que tinha uma força que os outros não viam. Ela olhou discretamente para dentro da casa, onde o resto da família ainda processava o que havia acontecido. Eles nunca entenderam você, porque nunca tentaram realmente conhecer você. Só viram o que queriam ver. Voltamos para dentro da casa, minha mãe de mãos dadas comigo, como se eu ainda fosse aquela menina de tranças que precisava de proteção. A dinâmica havia mudado completamente. Agora era eu quem recebia olhares de curiosidade, alguns até de admiração disfarçada. Meu tio Naldo folheava os documentos que deixei sobre a mesa, analisando cada detalhe como se procurasse alguma falha, alguma pegadinha. Como você conseguiu juntar tanto dinheiro? Ele finalmente perguntou, sua voz dividida entre incredulidade e uma espécie distorcida de respeito. Poderia ter respondido com ironia, jogado na cara dele todas as vezes que me diminuiu. Poderia ter humilhado, ridicularizado, feito ele se sentir tão pequeno quanto tentou me fazer sentir durante anos. Mas escolhi a simplicidade. Economizando, trabalhando muito, definindo prioridades. Fiz uma pausa, olhando diretamente nos olhos dele, construindo em silêncio enquanto outros se ocupavam em fazer barulho. Não era uma provocação, apenas uma constatação. Anos comprando apenas o essencial, vivendo bem abaixo das minhas possibilidades, sacrificando confortos imediatos por um objetivo maior. Anos ouvindo piadas sobre minhas roupas simples, sobre não ter carro, sobre morar de aluguel. Anos sendo o exemplo de como não viver a vida. E agora? Você vai continuar morando de aluguel? Perguntou Carla, seu tom ainda carregando uma pitada de julgamento, como se não pudesse evitar. Sorri, sem me importar com a intenção por trás da pergunta. Sim, não preciso de um apartamento próprio agora. Preciso saber que minha mãe está segura, sem preocupações. Fiz uma pausa, observando as expressões ao redor da mesa. Um dia, quando for o momento certo, comprarei o meu. Sem financiamento, sem dívidas, sem precisar mostrar para ninguém. Um silêncio desconfortável se instalou. Era como se de repente todos percebessem o vazio por trás de suas próprias conquistas. O quão frágeis eram as aparências que tanto se esforçavam para manter. Hugo com seu carro novo financiado em 60 vezes, prestações que consumiam metade do salário, Carla com suas viagens parceladas, roupas de marca compradas no cartão já estourado,
Tio Naldo com sua eterna competição para ter mais, mostrar mais, ser mais, sem nunca estar satisfeito com o que já tinha. Tia Nena e seu eterno ciclo de reformas para impressionar vizinhos que mal conhecia. Todos presos em uma roda de aparências, enquanto eu, a fracassada, construía algo sólido longe dos holofotes. O restante do almoço transcorreu em um clima estranho. Uma mistura de constrangimento e reavaliação. As conversas voltaram, mas sem a mesma energia, sem as provocações veladas de antes. Era como se um véu tivesse sido rasgado, revelando verdades que ninguém queria encarar de frente. Minha mãe sentou-se ao meu lado, segurando minha mão discretamente por baixo da mesa, como se ainda não acreditasse no que tinha acontecido. Percebi como seus ombros pareciam mais leves, como se um peso antigo tivesse, enfim, escorregado. Esse era o verdadeiro presente. Não apenas o apartamento, mas a segurança que vinha com ele. A certeza de que, dali em diante, ela não precisaria mais temer o fim do mês, o reajuste do aluguel, a chegada silenciosa da velhice. Quando o sol começou a se pôr, avisei que precisava ir. Tinha trabalho para adiantar antes da semana começar, projetos pendentes, a vida lá fora me esperando. Despedi-me de todos com a mesma simplicidade de sempre, sem rancor, sem revanche, sem necessidade de prolongar o que já estava claro. Abracei minha mãe com firmeza, um abraço longo, como um ponto final suave numa frase escrita com esforço. Peguei minha mochila, coloquei com cuidado os documentos de volta nela, inclusive a escritura. Não era o tipo de coisa que se deixa para trás. Não ali, não com aquelas pessoas. Eles tinham visto, já sabiam. Isso bastava. Guardei comigo, não por desconfiança, mas por instinto. Há coisas que pertencem a nós e aos nossos. E a verdade, às vezes, precisa ser mostrada, mas nem sempre precisa ser entregue. Vocês fazem o que quiserem com isso tudo, disse antes de sair, apontando com o queixo para os restos do almoço, para os olhares em silêncio, para o desconforto espalhado pela sala. Eu só queria que soubessem. No caminho para o ponto de ônibus, senti algo que há anos eu não sentia. Leveza. Não porque provei algo, não era sobre isso, mas porque pela primeira vez senti que podia ser quem sou sem me curvar, sem fingir, sem me explicar. Descobri que a liberdade não vem da aprovação dos outros. Ela vem do dia em que você escolhe ser inteiro, mesmo que ninguém aplauda. O ônibus estava quase vazio naquele final de tarde de domingo. Sentei perto da janela, observando a cidade passar lentamente enquanto meus pensamentos vagavam entre o que havia acontecido e o que ainda estava por vir. Não me arrependo de como as coisas se desenrolaram, mesmo não tendo sido como planejei. Talvez fosse necessário. Talvez aquela família precisasse daquele choque de realidade tanto quanto eu precisava me libertar das amarras dos seus julgamentos. Meu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem da minha irmã. Estou orgulhosa de você. Sempre estive, mas hoje mais do que nunca. Sorri para a tela, sentindo uma onda de carinho. Ela sempre foi a mais sensata, presa entre dois mundos. O das aparências que a família tanto valorizava e o da autenticidade que eu teimava em viver. Talvez agora ela também pudesse se libertar, encontrar seu próprio caminho sem medo de decepcionar expectativas alheias. O telefone vibrou novamente. Dessa vez era minha mãe. Filha, estou sem palavras ainda. Nunca imaginei. Te amo mais. Que tudo! Aquelas palavras simples valiam mais que qualquer apartamento, qualquer conquista material. Era por isso que trabalhei tanto, economizei tanto, sacrifiquei tanto, não pelo status, não pelo reconhecimento, mas por aquele sentimento de ter feito diferença na vida de quem amamos. Cheguei ao meu apartamento alugado quando a noite já havia caído completamente. Simples, limpo, pequeno. Exatamente o que precisava, nem mais, nem menos. Sentei no meu colchão no chão. Nunca vi necessidade de gastar com uma cama cara quando um bom colchão cumpria perfeitamente sua função. Olhei ao redor.
Os poucos móveis comprados em promoções, os livros, empilhados cuidadosamente na estante improvisada, o notebook onde passei incontáveis noites trabalhando em projetos extras. Nada ali gritava sucesso pelos padrões da minha família. Nada ali impressionaria os vizinhos ou geraria curtidas nas redes sociais. Mas para mim, representava exatamente o que sempre valorizei: funcionalidade, simplicidade, propósito. Respirei fundo, sentindo o peso do dia finalmente pesar sobre os ombros. Ainda não tenho nada no meu nome. Nenhum carro financiado, nenhum apartamento próprio, nenhuma viagem internacional para postar fotos. Mas dei tudo o que podia para quem amo. Construí segurança, tranquilidade, paz de espírito, e isso nenhum financiamento compra, nenhuma prestação garante, nenhuma aparência proporciona. Era apenas o começo de uma nova fase, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que podia respirar completamente, livre do peso das expectativas alheias, livre para continuar construindo meu caminho nos meus próprios termos, no meu próprio tempo. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador. A luz da cidade ainda mal tinha tocado as janelas, mas meu corpo já sabia que era hora de levantar. Uma inquietação suave me percorria, daquele tipo bom, quase como um arrepio de mudança. Era como se algo dentro de mim tivesse virado uma chave. Uma sensação estranha e bonita, como quando se termina um livro e ainda não sabe qual será o próximo, mas sente que algo essencial foi compreendido. Preparei meu café, do mesmo jeito de sempre. Simples, forte, sem açúcar. Sentei na pequena varanda do apartamento, que dava de frente para uma rua ainda adormecida. O silêncio da manhã me acolheu como um cobertor leve, e por um momento apenas observei os primeiros sinais da cidade despertando. O entregador passando com a bicicleta, o zelador do prédio da frente varrendo a calçada, o céu ganhando cor aos poucos. Meu celular vibrou sobre a mesa. Era minha mãe. Atendi com um sorriso que ela não podia ver, mas talvez sentisse pela minha voz. Do outro lado da linha, ela falou devagar, como se estivesse com um nó preso na garganta desde a noite anterior. Filha, passei a noite toda sem conseguir dormir. Direito? Disse, a voz ainda embargada, frágil. Fico pensando. Você não devia ter feito isso. Era dinheiro para o seu futuro. Fechei os olhos por um segundo, deixando as palavras dela repousarem no peito. Então, respondi com ternura, segurando a caneca com as duas mãos, como quem segura uma verdade firme. Mãe, esse é o meu futuro. Saber que você está segura, tranquila. O resto eu construo aos poucos, como sempre fiz, devagar, no meu ritmo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Eu a conheço. Esse silêncio era o dela digerindo o que sentia, tentando encontrar um jeito de dizer mais do que as palavras permitiam. Falamos um pouco sobre os próximos passos, a mudança, os móveis que precisaríamos providenciar, detalhes práticos que até pareciam triviais diante do tamanho daquilo tudo. Mas eram esses detalhes que, juntos, começariam a construir a nova fase dela. A casa era mais que concreto. Era descanso. Era dignidade. Antes de desligar, ela hesitou. A voz baixou, quase um sussurro. Sua tia Nena ligou ontem à noite, depois que você saiu. Disse que nunca te viu desse jeito. Acho que finalmente entenderam quem você é, filha. Fiquei com o celular na mão por alguns instantes depois que a ligação terminou, olhando para o café já morno. As palavras da minha mãe ecoavam na minha cabeça. Mas não era sobre isso. Nunca foi. Nunca precisei que entendessem quem eu sou. Não fiz nada por reconhecimento, muito menos por revanche. Fiz por convicção, por amor. Porque aprendi a viver de um jeito que não grita, mas constrói. Que não impressiona, mas sustenta. Durante anos, ouvi que eu estava ficando para trás, que eu não sonhava grande o suficiente, que eu não tinha ambição. Recebi olhares de pena, comentários irônicos,
Conselhos que vinham cheios de julgamento disfarçado de preocupação. Fui chamada de perdida, de acomodada, de invisível. Tudo porque meu caminho não parecia com o deles. Porque eu escolhi uma estrada mais silenciosa, menos fotografada, sem placas de aplauso. Para eles, sucesso sempre teve um som alto. Motores, potentes, cartões batendo na maquininha, taças brindando em jantares caros. Para mim, sucesso sempre teve som de silêncio. Um boleto pago antes do vencimento, uma noite de sono tranquila, o riso da minha mãe sabendo que não será despejada no fim do mês. Engraçado pensar que, agora, talvez eu seja a única entre eles com uma conquista de verdade, sem juros, sem parcelas, sem fingimento. Mas o curioso é que isso não muda nada. Não me torna melhor, não me torna superior. Só reafirma que caminhei com os pés no chão, mesmo quando todos esperavam que eu tropeçasse. Terminei meu café olhando o céu, agora já completamente acordado. Levantei, me vesti, peguei minha bolsa. Tinha uma semana inteira pela frente. Trabalho, entregas, contas a pagar, vida real. Mas pela primeira vez em muito tempo, saí de casa sentindo que tudo estava no lugar certo. Não porque estava perfeito, mas porque estava verdadeiro. Eu sabia quem eu era. E agora, eles também sabiam. Mesmo que não admitissem em voz alta. O caminho era o mesmo de ontem. Mas o que havia em mim não era mais. A semana transcorreu em um misto de normalidade e novidade. No trabalho, tudo continuava como sempre. Planilhas, reuniões, prazos. Mas dentro de mim, algo havia mudado. Era como se um peso invisível tivesse sido removido dos meus ombros, como se finalmente pudesse respirar completamente. Não precisava mais esconder meus objetivos, justificar minhas escolhas ou defender meu estilo de vida. A verdade havia sido revelada, e com ela veio uma liberdade que não esperava sentir. Recebi algumas mensagens dos familiares durante a semana. Hugo, surpreendentemente, mandou um texto breve. Respeito o que você fez. Não sei se teria a mesma disciplina. Vindo dele, aquilo era praticamente uma declaração de admiração. Carla tentou agir como se nada tivesse acontecido, enviando um convite para um happy hour como fazia ocasionalmente, sabendo que eu sempre recusava. Dessa vez, não precisei inventar desculpas. Simplesmente respondi que estava ocupada organizando a mudança da minha mãe. Era estranho não precisar mais esconder a verdade, não ter que criar justificativas elaboradas para meus hábitos de economia, não ter que fingir que concordava com a visão deles de sucesso e felicidade. Tia Nena ligou na quarta-feira, sua voz ainda carregando aquele tom desconfortável de quem foi pega de surpresa. Você devia ter contado antes, querida. A gente podia ter ajudado. Segurei a vontade de rir. Ajudado como? Eles que nunca perderam a oportunidade de diminuir minhas escolhas, de me usar como exemplo negativo, de fazer piada das minhas limitações financeiras? Mas não disse nada disso. Apenas respondi com a mesma simplicidade que sempre cultivei. Estava tudo sob controle, tia. Sempre esteve. Ela fez uma pausa antes de continuar. Seu tio quer conversar com você sobre investimentos. Ele acha que você tem talento para finanças. Agora sim, quase ri. O mesmo tio que há uma semana dizia que eu não tinha onde cair morta, agora. Queria me dar conselhos financeiros. O mundo dá voltas, e algumas delas são irônicas demais para ignorar. Agradeço, tia. Mas, por enquanto, estou focada na mudança da mãe. Depois conversamos. Desliguei sentindo uma mistura de diversão e cansaço. Algumas pessoas nunca mudam realmente. Apenas ajustam a narrativa para manter sua posição de superioridade, mesmo quando os fatos provam o contrário. No sábado, fui ao apartamento da minha mãe, agora oficialmente dela, para ajudá-la, com os preparativos da mudança. Era um lugar simples, mas em um bairro tranquilo, próximo a comércios e com boa condução. 2 quartos, sala ampla, uma pequena varanda onde ela poderia colocar suas plantas que tanto amava. Nada luxuoso, nada ostentoso.
mais sólido, seguro e, o mais importante, dela. Enquanto medíamos espaços para os móveis, planejando onde cada coisa ficaria, ela me olhou com aqueles olhos que sempre viram além das aparências, que sempre enxergaram o que havia de verdadeiro em mim. Você sempre foi assim, desde criança. Enquanto os outros queriam brinquedos novos, você guardava o dinheiro que ganhava de aniversário. Lembra daquela poupança que abriu aos 12 anos? Todo mundo ria, mas você não ligava. Sorri com a lembrança. Era verdade. Sempre tive essa relação diferente com dinheiro e posses. Nunca vi valor em acumular coisas, em exibir status, em provar algo para os outros. Para mim, o valor sempre esteve na segurança, na tranquilidade, na paz de espírito que vem de saber que você tem o suficiente para suas necessidades e para ajudar quem ama. Sabe o que mais me admira em você, filha? Minha mãe continuou, sentando-se no chão vazio da sala, suas mãos cansadas repousando no colo. Não é só que você conseguiu juntar todo esse dinheiro, fazer esse sacrifício enorme. É que você nunca se amargou com isso. Nunca usou como desculpa para ser infeliz ou tratar mal os outros. Mesmo quando te provocavam, quando faziam piada, você mantinha aquela calma, aquela certeza interior, como se soubesse algo que eles não sabiam. Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Era exatamente isso. Eu sabia algo que eles não sabiam, ou talvez soubessem, mas escolhiam ignorar. Que a verdadeira riqueza não está no que exibimos, mas no que construímos. Não no que os outros veem, mas no que sentimos. Não nos aplausos momentâneos, mas na paz duradoura. Olhei para aquele apartamento vazio, pronto para ser preenchido com memórias, com momentos, com vida. Um espaço que representava não apenas uma conquista financeira, mas uma declaração de valores, uma prova silenciosa de que é possível viver nos próprios termos, construir no próprio ritmo, encontrar sucesso na própria definição do que isso significa. No domingo seguinte, uma semana após a revelação no almoço familiar, minha mãe decidiu fazer um pequeno café da manhã no apartamento novo para celebrar. Nada extravagante. Alguns pães, bolos, café e suco. Convidou. Apenas minha irmã, meu cunhado e os filhos deles. Uma celebração íntima, sem alarde, exatamente como preferíamos. Enquanto preparávamos tudo na cozinha, ainda sem muitos utensílios, minha mãe me olhou com uma expressão pensativa. Você acha que deveria ter convidado seus tios e primos? Balancei a cabeça, certa da minha resposta. Não é sobre excluir ninguém, mãe. É sobre valorizar quem sempre nos valorizou, mesmo quando não tínhamos nada para mostrar. Ela assentiu, compreendendo perfeitamente o que eu queria dizer. Não era vingança ou ressentimento. Era simplesmente estabelecer limites saudáveis, reconhecer quem merecia participar dos momentos importantes das nossas vidas. Minha irmã chegou com a família, trazendo algumas cadeiras dobráveis e copos descartáveis. Podemos fazer um piquenique improvisado, sugeriu, espalhando uma toalha grande no chão da sala. E assim fizemos, sentados em círculo como quando éramos crianças, comendo, rindo, compartilhando histórias, fazendo planos. Sabe o que descobri essa semana? Minha irmã comentou enquanto servia mais café. Hugo está tentando vender o carro. Disse que as parcelas estão pesando muito. No orçamento. E Carla cancelou aquela viagem que estava planejando para o final do ano. Não senti nenhuma satisfação com a notícia. Não queria que minha história servisse como lição ou punição para ninguém. Cada um tem seu caminho, suas escolhas, seus aprendizados. Talvez eles estejam apenas reavaliando prioridades. Respondi simplesmente. Às vezes precisamos de um choque de realidade para enxergar o que realmente importa. Minha sobrinha de 7 anos veio correndo mostrar um desenho que havia feito. Uma casa colorida com muitas flores ao redor e várias pessoas de mãos dadas. É a casa nova da vovó, e somos todos nós. Olhei para aquele desenho infantil, tão simples e ao mesmo tempo tão profundo em seu significado. Ali estava,
resumido em traços coloridos de giz de cera. O verdadeiro valor de tudo o que havia feito. Não o imóvel em si, mas o sentimento de lar, de pertencimento, de união que ele proporcionava. A segurança que transcendia paredes e tetos, que estava nas pessoas, nos laços, no amor que compartilhávamos. Nas semanas que se seguiram, ajudei minha mãe com a mudança, cuidando de cada detalhe como quem monta um quebra-cabeça de anos de sacrifício. Cada caixa aberta trazia um pedaço da nossa história. Os quadros antigos que ela se recusava a se desfazer, as toalhas de crochê feitas à mão, as plantas cuidadas como filhos, os bibelôs que pareciam sem valor, mas carregavam lembranças que o tempo não apaga. O apartamento ia tomando forma e, junto com ele, um novo capítulo para nós duas. Era simples, claro, mas cheio de vida, cheio de presença. Ver minha mãe caminhando pelos cômodos, tocando as paredes como se testasse se eram reais, abrindo as janelas com alegria para deixar a luz entrar, planejando onde colocaria o filtro de barro e os temperos caseiros. Aquilo, para mim, era mais do que qualquer conquista visível. Era o sentido de tudo, a razão de cada renúncia, de cada noite mal dormida, de cada não que dei a mim mesma para poder dizer sim para ela. Uma tarde, enquanto eu organizava os talheres na gaveta da cozinha recém-instalada, meu celular vibrou. Era uma mensagem de tio Naldo. Podemos marcar um café qualquer dia desses? Queria conversar contigo, sobre negócios, investimentos, essas coisas. Li a mensagem 2 vezes. O mesmo homem que poucas semanas atrás disse que eu não tinha onde cair morta, agora queria minha visão sobre finanças. Não havia olá, não havia como você está. Apenas essa tentativa disfarçada de aproximação com um verniz cordial colado por cima do orgulho. Sorri, não por ironia, mas por constatação. As voltas que o mundo dá são curiosas, e às vezes revelam mais sobre os outros do que sobre nós. Não senti raiva, nem vontade de responder com veneno. Apenas uma certeza tranquila de que agora eu escolhia com quem dividia meu tempo e minha energia. Respondi com educação. Oi, tio. Essa semana estou cheia com a organização da mudança da mãe. Podemos ver isso mais pra frente com calma. Simples, direto, sem promessas, sem falsas gentilezas e sem abrir a porta que ele queria escancarar. Com interesse disfarçado de consideração. Poderia ter usado aquela mensagem como munição. Poderia ter devolvido cada piada que ele fez ao longo dos anos. Poderia ter exposto a hipocrisia. Mas escolhi o que sempre escolhi. O caminho da firmeza silenciosa. Da resposta que não humilha, mas impõe limite. Da clareza que não se desculpa por existir. Deixei que a verdade que revelei naquele almoço fizesse seu trabalho. Que ecoasse, sozinha, sem precisar de reforços. Porque a verdade, quando é sustentada por coerência, não precisa de barulho. Enquanto guardava os pratos nas prateleiras novas da cozinha da minha mãe, senti aquela paz voltar. Uma paz serena, que não depende da aprovação de ninguém. A paz de quem não deve nada. De quem construiu tudo. De quem aprendeu a não abrir mão de si, só para caber no mundo dos outros. Voltei para meu apartamento alugado naquela noite, após um dia inteiro ajudando minha mãe a organizar o novo lar. O contraste entre os 2 espaços não poderia ser maior. O dela, espaçoso, próprio, cheio de possibilidades. O meu, pequeno, alugado, temporário. Mas não havia inveja ou arrependimento no meu coração. Pelo contrário, havia uma satisfação profunda, um sentimento de missão cumprida, que nenhum bem material poderia proporcionar. Sentei no meu colchão no chão. Ainda não havia comprado uma cama. Nunca vi necessidade. E fiz algumas contas no celular. Agora que o grande objetivo estava realizado, poderia começar a planejar os próximos passos. Talvez guardar para minha própria casa no futuro. Talvez investir em algum curso de especialização. Talvez até permitir-me uma pequena viagem. A primeira em anos que não seria por motivos de trabalho. As possibilidades se abriam lentamente, como flores desabrochando,
Após uma longa estação de dormência, olhei ao redor do meu pequeno espaço. Simples, funcional, suficiente. Os poucos móveis que tinha, as paredes sem muitos enfeites, os livros empilhados cuidadosamente na estante improvisada, o notebook onde passei incontáveis noites trabalhando em projetos extras para aumentar a renda. Nada ali gritava sucesso, pelos padrões da minha família ou da sociedade. Nada chamaria atenção nas redes sociais. Nada geraria comentários invejosos ou curtidas impressionadas. Mas, para mim, representava exatamente o que sempre valorizei: autenticidade, propósito, liberdade. Ainda não tenho nada no meu nome. Nenhum carro, nenhum apartamento, nenhum investimento impressionante para citar em reuniões familiares. Mas dei à minha mãe o que ela mais precisava: segurança, tranquilidade, dignidade na velhice. E isso, nenhum bem material, nenhuma conquista externa, nenhum status social poderia substituir. Em um mundo obcecado por aparências, escolhi a substância. Em uma sociedade que valoriza o ter sobre o ser, escolhi o significado. Em uma família que confundia barulho com sucesso, escolhi o impacto silencioso, mas duradouro. E não me arrependo nem por um segundo.